Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Continuando aqui, nosso segundo dia de aula de Teologia Sistemática 6, matéria de escatologia. Estamos no nosso segundo bloco e as nossas aulas estão sendo gravadas. Há pouco eu falei para vocês que eu gostaria muito de compartilhar com vocês uma utopia minha. Uma utopia. O que é uma utopia, né, irmãos? É algo praticamente inatingível, né? Vamos imaginar, né? Viver um paraíso nessa terra. Nós sabemos que o ser humano ele é mau, que ele é ganancioso, que nós somos falhos, que nós somos pecadores. Então, imaginar que um dia na nossa terra existirá um paraíso é uma utopia. Mas deixa eu compartilhar aqui com vocês uma utopia minha, né? Eu acredito, irmãos, isso é coisa minha, tá? Que um dia, pela misericórdia de Deus, Deus nos fará ver um mundo diferente do que a gente está vendo hoje. Vou tentar explicar aqui para vocês. Deixa eu pegar um quadro branco e eu vou tentar explicar essa minha utopia para tentar, quem sabe, dizer o que eu estou mencionando. Lembram antigamente, irmãos, há muitos anos atrás, quando se escrevia, por exemplo, que o homem chegaria ao espaço, isso durante séculos nunca existiu, concorda? Era uma utopia, né? Dizer que um ser humano voaria que nem um pássaro. Na nossa geração isso não chegou. Somos fruto de uma geração que domina os ares, inclusive o espaço, não é isso? Pode ver as descobertas, né, pelo telescópio Hubble e agora recentemente o James Webb. Ou seja, nós estamos vivenciando esse momento de mudança. A nossa geração é uma geração que viu praticamente o homem chegar na Lua, o homem mandar, né, os seus satélites, mandar as suas naves. Hoje temos robôs em Marte. Então, percebam quantas conquistas. Há 200 anos atrás, tudo isso era uma grande utopia, não era? De que o homem voaria, de que o homem chegaria nas profundezas dos mares. Hoje nós temos, né, submarinos, nós temos sondas e tanta coisa. Qual é a utopia que eu quero dizer, irmãos? Percebam que, vamos colocar aqui uma linha, né? Uma linha básica. Nós hoje, por exemplo, na ciência, vamos pensar assim, o ser humano. Hoje nós vemos uma pessoa fazendo uma cirurgia, agora não mais abrindo uma pessoa, mas fazendo uma cirurgia por ferramentas, por instrumentos, né? E a pessoa opera o coração, ou faz algumas microcirurgias das formas mais variadas. Isso há 50 anos atrás não existia. Então, onde eu quero chegar na minha utopia? Eu acredito que um dia Deus vai permitir que o ser humano ele descubra, ele passe a vislumbrar de algumas coisas no mundo espiritual que a gente não está vendo. Vou tentar explicar. Olha só. Na ciência, né, como eu falei, antigamente a medicina ela ficou durante séculos sendo bem rudimentar, e hoje nós estamos aqui numa medicina altíssima. Qual é a minha utopia? Eu acredito que uma hora, quem sabe, Deus permita que o ser humano tenha uma percepção real do poder e da vida sobrenatural. Eu particularmente acredito, assim como o ser humano, ele foi capaz de entender a lei da gravidade, a lei do universo, as leis da física, da mecânica, e a gente está nessa constante evolução tecnológica, científica. Eu acredito que um dia nós, seres humanos, desfrutaremos de uma experiência, eu diria, quase que é como se Deus desse ao ser humano a capacidade deles verem o sobrenatural divino, de anjos, de arcanjos e de demônios. Então, talvez
talvez, na minha concepção, deduzo, tá, irmãos? Aqui é especulação minha, tá? Me permitam, tá? Eu tô literalmente falando que é a minha utopia, tá bom? Eu acredito que um dia Deus vai dar esse privilégio para os seres humanos. Quem sabe aí não nasça esse período chamado de milênio, entendeu? Pastor, mas quando que o senhor coloca isso? Em que época o senhor coloca isso? Não sei. Eu diria que é como se Deus estivesse nos dando a capacidade de um dia sairmos aqui desse período e a gente começasse a ter essa percepção de uma nova realidade espiritual para o bem e para o mal. Por que eu digo isso, irmãos? Podem ver que a ciência agora, ela não está estudando, por exemplo, os benefícios da oração na vida de uma pessoa. Podem ver que hoje nós não temos, até mesmo James Webb, ele não consegue fazer uma leitura das galáxias ou dos planetas por causa de uma percepção ultravioleta. Ou seja, hoje nós temos lá no espaço, salvo engano, o nome é matéria escura. Você lembra do nome, Tomé? Já ouviu falar? Os cientistas sabem que existe uma força no universo, eles não sabem como é, mas tem um nome científico, eu esqueci agora. Você lembra do nome? Não, falou só a matéria escura mesmo, tem uns que chamam da partícula de Deus, né? Como? A partícula de Deus. Partícula de Deus, né? Mas a matéria escura. Ou seja, hoje os cientistas estão estudando que é uma força no universo que eles não sabem identificar como é, ou de que forma são. Mas, irmãos, vamos lá. Você que nasceu de novo, você que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, nós não vemos, mas nós sentimos. O mundo espiritual ele é perceptível. Aonde entra a minha utopia? Eu deduzo que vai ter um período na nossa história humana, que a gente vai conseguir enxergar. É como se Deus permitisse que o cientista criasse um óculos, sabe, um binóculo, um remédio, alguma coisa que a gente vai ver o invisível. E aí a gente vai ver o mundo espiritual. Então, eu particularmente deduzo que ainda a gente vai desfrutar isso. Quando vai ser? Não sei, isso é questão para os cientistas. Assim como hoje, né, por exemplo, o foguete está dando ré, né, meus irmãos? Vocês viram com o Elon Musk, o foguete dando ré. O que é isso? Tecnologia. O que o ser humano fará a partir de então? Eu não sei, mas eu acredito nisso, tá bom? Estou fazendo esse comentário aqui. Eu sei que pode parecer estranho, pode dar margem para crítica, não tem problema. Mas eu gosto de pensar sobre isso. Porque, meus irmãos, eu acredito tanto no Evangelho, que ele é a resposta para o mundo. Eu acredito tanto que a Bíblia é a palavra de Deus. Podem ver que, ao lermos, né, aqui um pouco os livros textos, é tão maravilhoso. Deus já deixou tudo pronto, irmãos. As profecias do futuro acontecerão. É um fato, entendeu? Está tudo já escrito. Como acontecerá, a forma que acontecerá, a maneira, aí onde a gente está estudando. A gente não sabe. Mas eu acredito que um dia Deus vai permitir com que tenhamos essa percepção. Será isso a Nova Jerusalém? Será isso, quem sabe, um momento aí onde entramos no milênio, onde as pessoas se convertem? Não sei. Não me pergunte como vai ser. Mas eu acho que um dia, assim como seres humanos, eles foram dotados com a capacidade de conhecer a vida. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Vamos pensar por um breve momento. O genoma humano, as capacidades científicas de poder operar um cérebro, um coração. O que Deus deu aos médicos e aos cientistas? Quando um médico pega um coração, arranca do peito de uma pessoa e começa a fazer uma cirurgia fora dessa pessoa e deixa essa pessoa viva com máquinas. O que é isso, senão uma permissão de Deus de conhecer como que funciona a vida humana? Percebam, irmãos, isso é um privilégio. Sejamos honestos. Esse conhecimento científico é um privilégio.
E, de repente, a gente vê que esses mesmos médicos operam esse coração, depois põem de volta dentro do ser humano, costura tudo de novo. Meus irmãos, é como se Deus estivesse nos dando a capacidade de brincar de Deus. Não é isso? O conhecimento nosso chegou a esse ponto. É claro que nós, como filhos de Deus, não vamos nos envaidecer por isso. Mas perceba, são coisas inexplicáveis. Há 200, 300 anos atrás, isso tudo era ficção, isso tudo eram escritos baseados em ficções. Hoje não, a gente sabe que é real. Hoje, quando a gente pega, por exemplo, né, a nossa aula aqui, meus irmãos, está sendo gravada. Né? Você vai poder assistir essa aula no seu smartphone, ou seja, está sendo transmitido em ondas. Isso daqui é uma coisa maravilhosa. É como se Deus estivesse, por meio da ciência, nos dando conhecimento da sua criação. A clonagem de um animal, a clonagem de seres, no caso, vivos. Percebam, é Deus nos dando a capacidade de conhecer um pouco como ele um dia fez todas as coisas. Por isso que eu creio que um dia, é por isso que eu falo que é meio utopia, a gente vai ter uma percepção científica do mundo espiritual. Vai ser praticamente notado, visível. É o que eu penso, tá bom, meus irmãos? Eu sei que eu filosofei um pouco aqui, considerem aí os meus devaneios, tá bom? É o que eu penso, não estou falando, eu não estou profetizando, eu não estou... tá bom? É o que eu deduzo, tá? Eu deduzo, tá bom, meus irmãos? Quem sabe, né? Então, voltando aqui para o nosso material, meus irmãos, chega de filosofar, né? Chega, né, pastor Rai? Os irmãos estão... Vamos lá, vamos agora para o material aqui. Voltando, irmã Miriam, vou pedir para a irmã... opa, deixa eu voltar aqui. Vou pedir para a irmã... aqui. Não estou conseguindo ler para nós. Isso. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu compartilhar essa parte. Desculpem que deu uma travadinha aqui. Joia. Pronto. Vamos lá, irmã Miriam. Vamos lá. Essa parte, né, a gente já viu um pouco, mas eu queria... Tem umas letrinhas. Isso, ó. Aqui eu vou pedir só para você ler, tá bom? Não aqui, mas o próximo slide. Aqui é o pré-milenismo, pré-tribulacionismo, Cristo volta antes do milênio e antes da tribulação, como eu mencionei há pouco, tá? A era da igreja, onde estamos, nós estamos exatamente aqui. Jesus vem, arrebata a igreja, e depois vem os 7 anos de tribulação, e aí depois Jesus vem com a igreja julgar as nações. E aí começa o milênio, e depois vem o estado eterno, tá bom? Então, agora, leia para nós, irmã, aqui, ó, pré-milenismo, pré-tribulacionismo, primeira parte. A era da igreja continuará até que, de repente, de maneira inesperada e secreta, Cristo chegará a meio caminho da terra e chamará para si os crentes. Ou seja, é aquilo que a gente acabou de ver aqui, ó. Em algum momento desse episódio, Jesus vem e leva os crentes. E aqui, pastor, quem vai ficar? Lembra no filmes, né? Aquele Deixado para trás? Deixado para trás? Exatamente, é baseado numa ficção. Meus irmãos, nunca façam de uma ficção ou de uma teoria uma afirmação, tá bom? Dizer eu acho que será assim, nenhum problema. Afirmar, todo problema, tá bom? Segunda parte, irmã, leia para nós aqui, por gentileza. Cristo, então. Cristo, então, retornará ao céu com os crentes arrebatados da terra. Quando isso acontecer, haverá uma grande tribulação sobre a terra por um período de 7 anos. 7 anos. Até aí. Então, esses 7 anos é o que nós chamamos de período de tribulação, divididos. 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação.
Até aí, nenhum problema, né, meus irmãos? E o último ponto, irmã? Durante esse período de 7 anos de tribulação, cumprirão-se muito dos sinais que, segundo predições, precederiam a volta de Cristo. Joia. Ou seja, os sinais, semana passada, ou melhor, terça-feira, a gente viu, né, leu um texto em Apocalipse 11, das duas testemunhas. Sinais. Sinais da tribulação são vários sinais, a aparição do anticristo, a besta, o falso profeta. Então, são muitos sinais que a Bíblia vai mencionar. E durante esses 7 anos, aí onde entram aquilo que a Bíblia fala sobre os castigos, as 7 taças, 7 trombetas, etc. e tal. Tá bom? Então, tudo bem até aí? Então, continuando aqui, pode ler para nós, irmão Tomé? A irmã Miriam está bem pequenininho, né, irmã? O grande ajuntamento da plenitude dos judeus ocorrerá à medida que eles aceitarem Cristo como Messias. Em meio ao grande sofrimento, haverá também muita evangelização eficaz, realizada em especial pelos novos cristãos judeus. Ao final da tribulação, Cristo voltará com seus santos para reinar sobre a terra por 1000 anos. Depois deste período milenar, haverá uma rebelião que resultará na derrota final de Satanás e suas forças. E então virá a ressurreição dos incrédulos, o último julgamento e o começo do estado eterno. Olha só, voltando para o nosso mapa aqui do Laurence, olha lá. Então, segundo essa teoria, né, aqui, né, a gente, mais uma vez, está vendo todo esse desfecho. Nesse período em que a igreja foi arrebatada, os judeus aclamariam o anticristo e colocariam ele no trono, depois veriam que ele é o anticristo, e aí começa uma perseguição sobre os próprios judeus. É nesse episódio também do Apocalipse, irmãos, que aparece uma figura importante, que é os 144 mil, lembram? Podem ver que as profecias bíblicas dizem que são 12 mil homens judeus, virgens, das 12 tribos de Israel. Agora, olha que interessante, irmãos. Dá para a gente hoje saber da nossa real linhagem, ou seja, da nossa árvore genealógica? Hoje é possível saber de que tipo de família ou descendente nós fomos gerados? Hoje é possível isso? Sim, só fazer um teste genético. Teste genético é algo de quantos anos, mais ou menos, Beatriz? Acho que é recente, né? O genético não tem tantos anos assim. Eu acho que deve ter a sua idade, né? O genoma humano começou a ser estudado, e aí veio o mapeamento do genoma humano. Percebam, isso é algo recente, irmãos, das últimas décadas. Antes disso, nós deduzíamos de que da onde era aquela pessoa, da onde era aquela família. Se ele falasse que eles eram espanhóis, e se eles forjassem um documento, eles viravam espanhóis. Virava ou não virava? Mas e hoje? Por meio do mapeamento genético, dá para a gente saber de onde a pessoa é, quais são seus ancestrais, e voltar até a sua origem? Dá. Olha que interessante. Historicamente, irmãos, apenas desde a história do povo judeu, eles foram preservados 2 grandes tribos, que era a tribo de Judá e também a tribo dos levitas, que eram os sacerdotes de Israel. É claro que muitos judeus ficaram e foram incluídos tanto aos habitantes da tribo de Judá, quanto também acabaram se incorporando, né, aos levitas. E por que eu estou falando isso? Lá no livro do Apocalipse está escrito que serão 12 mil de cada tribo. Ou seja, hoje dá para a gente saber
que aquele judeu, ele é descendente de Efraim, ele é descendente de Manassés, ele é descendente de Simeão, ele é descendente, né, de Judá. Ou seja, hoje a gente pode afirmar. Isso seria ou não uma evidência praticamente que valida os acontecimentos proféticos? Conseguem enxergar? Então, né, voltando agora aqui, né, para os nossos comentários. Então, durante esse período em que a igreja vai estar passando aqui, ou melhor, a igreja vai estar nas bodas do Cordeiro, quem vai estar evangelizando o mundo aqui, nós entendemos, vão ser os próprios judeus. E aqueles cristãos que não eram piedosos, que se converterão. Por isso, olha só que interessante, irmãos. Por essa razão, nós acreditamos, e eu particularmente acredito, assim como a apostasia, ela é uma das coisas que evidencia que estamos perto do fim, um grande avivamento que acontecerá sobre a terra também é uma outra evidência que evidencia que estamos vivendo os fins. Porque lá no livro de Apocalipse, a Bíblia vai falar que o anticristo vai se levantar contra muitas pessoas, num primeiro momento não vai poder fazer nada, e depois ele vai poder fazer. E milhares de vidas serão salvas, porque passaram pela tribulação, e ali pereceram pela tribulação, mas não negaram a Cristo. O que é isso, senão um período também de grande avivamento e de grande testemunho? Interessante, não? Então percebam que a apostasia que tenta a igreja é uma realidade, mas ao mesmo tempo também nos finais dos tempos haverá uma salvação muito grande. Agora, percebam, a gente está entrando aqui em várias teorias, né? Na teoria que fala sobre a questão de que a igreja é arrebatada, quem vai fazer isso seriam os judeus e aqueles que se converterem na tribulação, tá bom? Inclusive, os nossos irmãos que creem, né, nessa teoria, eles dizem o seguinte, que assim como hoje nós somos salvos pela fé e pela graça, na tribulação e na grande tribulação, um verdadeiro cristão ele vai ter que, vamos dizer assim, pagar com a própria vida para alcançar a sua salvação. Eu sei que são afirmações muito fortes, tá, meus irmãos? Mas são teorias assim que nos impressionam bastante, tá bom? Aquele que desprezou a salvação durante toda a sua vida, e quando começar esse período dos 7 anos, aí sim, ele pode ser salvo, pastor, claro, só que o anticristo muitas vezes vai colocá-lo, né, sobre essa sentença. Ou você aceita a Jesus, ou você o nega, né, com a sua própria vida. Então, lendo o Apocalipse, a gente vê que milhares de vidas serão ceifadas, né, porque elas entrarão no reino de glória, né? Pode ver com as suas vestes alvas, segurando palmeiras nas mãos, porque elas passaram pela tribulação e venceram, tá bom? Então, tudo bem até aí? Tranquilo? Então vamos continuar aqui, né? Tomé, leia para nós mais um pouco. Agora os argumentos a favor do pré-milenismo e do pré-tribulacionismo. Todo o período da tribulação será um tempo de derramamento da ira de Deus sobre toda a terra. Assim, não seria apropriado os cristãos estarem sobre a terra nesta ocasião. Jesus promete em Apocalipse 3, versículo 10, que guardará os crentes da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Essa passagem indica que a igreja será tirada do mundo antes que chegue a hora da provação. E qual é a base que se sustenta em cima dessa teoria, meus irmãos? É muito simples, irmãos. Percebam que aqui, olha só que interessante, a igreja, ao longo desses 2000 anos, ela sofre muito em ser uma igreja piedosa. Então, quando Deus derramar o castigo dele sobre toda a terra, esse castigo que Deus derramará sobre toda a terra, segundo vários textos bíblicos, Deus está preservando o seu povo e livrando o seu povo de um castigo. Por isso que aqui recebe muita base também a teoria do arrebatamento. Porque tem profecias que Deus está dizendo que essa ira que ele derramará sobre toda a terra, que são 7 anos, de
tribulação e grande tribulação, que é um período de ira, aqui é o período de castigo de Deus sobre a terra. Logo, se Deus está castigando, qual é o sentido dele castigar aqueles que são dele? Então, num primeiro momento, parece que os textos bíblicos, eles entram em xeque. E eu concordo com isso. Porque a igreja está vivendo aqui todas as suas provações, as suas lutas, as suas angústias. Ora, no momento do castigo, a igreja também passa pelo castigo? Se Deus está dizendo que ele vai nos livrar do castigo, então, por dedução, imaginamos que a igreja ela será arrebatada. Estão entendendo? Ficou claro? Então, esses são os argumentos a favor. Pastor Rai, o que o senhor acha disso? Eu acho que essa é uma teoria muito plausível. Irmão, sejamos honestos. Viver um cristianismo bíblico é fácil? Sermos cristãos de verdade é fácil? Não. Não. Há uma base bíblica com acontecimentos parecidos na história bíblica, onde Deus livra os seus fiéis de uma destruição global ou geral? Pastor, Temos base bíblica para isso? acredito que ser cristão aqui no Brasil é difícil. É complicado. Mas Né? Mas tem base bíblica, irmã Miriam? Por exemplo, alguma base bíblica no Velho Testamento, na história bíblica, a base bíblica que Deus preservou os seus de uma ira? não. Não tem? Tem. Ah, sim, aqueles que servem a Cristo tem sim. Então, qual é, Tomé? Fala para a irmã Miriam. Algumas que você lembra. A libertação do povo do Egito. A libertação Mas aí, Então, a libertação do povo do Egito é uma evidência. me permite só fazer um atento. Tá. Esse versículo que o pastor leu pode dar essa margem de interpretação também, né? Por exemplo, o povo de Israel, ele foi separado, porque assim, as pessoas confundem ira de Deus com tribulação. A tribulação, quem vai causar sobre os cristãos e os santos é o anticristo. E a ira de Deus vai recair sobre os ímpios e aqueles que negaram o nome de Cristo. Parabéns, Então, Tomé. quando Moisés foi libertar o povo do Egito, Israel estava no Egito, mas foi poupado das pragas. Mas não foi poupado da tribulação que o Egito causou sobre ele. Parabéns, Tomé. Estão entendendo, meus irmãos? Ó, como é gostoso estudar com alguém que já conhece um pouco, o Tomé trouxe uma síntese. Uma coisa é a tribulação que vem sobre a terra, mas outra coisa é a ira de Deus sobre os ímpios. Agora, olha só que interessante. O dilúvio foi algo parecido também com isso ou não? Deus Sim. salvou Noé e a casa de Noé? Agora, era só para Noé e para a sua casa, ou a arca era para todos os que acreditassem nas mensagens de Noé? Eles acreditaram? Não. Entraram na arca? Não. Por quê? Olha só que interessante, meus irmãos. Possivelmente, tá? Isso é uma teoria. Sobre o mundo nos dias de Noé não chovia, tá? Possivelmente. Pastor, e como que a terra, como que as plantas, né, tinham águas? Possivelmente havia uma neblina, né? Um orvalho que caía em toda a viração do dia sobre toda a terra. Segundo algumas teorias, nos dias de Noé, olha só que interessante, vamos lá para o dia de Noé. Segundo algumas teorias, havia sobre o planeta Terra, como hoje existe a estratosfera. Alguns vão dizer que havia uma proteção, como que uma bolsa d'água sobre a Terra, que protegia a Terra, criando na Terra como se fosse uma estufa. É uma teoria, tá? Por isso que eles viviam 1000 anos, porque nas variações climáticas eram variações, mas a temperatura era sempre mediana. O que nos adoece hoje, irmãos? O que é? A variação, não é? Uma hora está 25 graus, 30 graus, outro dia está 14 graus. Aí já gripa, já dá problema respiratório, e aí, não é assim? Então, segundo algumas teorias, outro detalhe, pode ver que eles viviam quase 1000 anos, e outra coisa, eles não comiam carne. A carne eles começam a comer após o dilúvio, né?
Então, essa geração aqui, que é a geração de antes do dilúvio, a vida era mais longeva, muito mais longeva. Depois dessa fase, aí eles começam a viver menos tempo. Podem ver que Deus deu uma chance de quanto tempo? De 120 anos. Noé, que era um agricultor, Noé não era, irmãos, um carpinteiro, tá? Ele era um agricultor e ele constrói a arca e ele prega e ninguém deu ouvido. E aí começam, então, a chover e Deus fecha a porta da arca. Quem fechou a porta da arca? Não foi Noé, foi Deus. A ideia que dá é que a fechadura da porta, a porta da arca, não era que nem uma porta que se abre para dentro, se abria para fora, sabe? Então, a ideia que dá é que a porta fechou de fora para dentro. E ali começa, então, toda a história que a gente já sabe. São teorias, tá, meus irmãos? Mas voltando, os homens mudam, começam a comer carne. Então, aqui foi um período em que Deus livrou os seus filhos de uma destruição? Foi. Qual outra história na Bíblia que também Deus livrou o seu povo da destruição? Sabe qual, irmãos? Sodoma e Gomorra. Lembram? Ló e as suas filhas? Qual outro período que também Deus sempre... Agora, eu concordo com o Tomé também. O povo do Egito, o povo de Deus lá no Egito, estava vivendo sobre a tribulação, tanto é que eles foram escravos, mas eles não viveram debaixo do castigo. Então, percebam, a teoria de que a gente acabou de ver, ela até tem, sim. Por isso que alguns irmãos vão sustentá-la, tá bom? Beleza? Tudo bem até aí? Ficou claro? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Por gentileza, Tomé, leia para nós. Opa, então acabou. Acabou aqui. Argumentos a favor, tá bom? Acabou aqui. Vamos para o nosso livro-texto agora, irmãos. Abram comigo na página 931, tá bom? 931. E eu vou abrir aqui com vocês, também aqui pelo resumo, tá? Do material do Gruden, tá? Mas abram comigo na página de número 931. Todos acharam? Então, agora vamos fazer uma recapitulação desses slides no livro, para a gente trabalhar um pouco melhor essa ideia, né? Que é, no caso, né, a primeira parte sobre essa questão da volta de Cristo, que é um assunto, como nós já vimos, que, de fato, há concordância hoje no meio do povo de Deus, tá bom? Há concordância. Jesus vai voltar. Qual que é o grande problema? Vamos lá. Jesus volta. Vamos lá, vamos pegar o mapa aqui do nosso irmão Laurence. Jesus volta, ele volta. Quando ele volta? Quando ele volta? Vamos lá. O dia e a hora ninguém sabe. Quem acha que ele volta antes da tribulação? Antes da tribulação, Tomé? Ou depois da tribulação? Depois. Não é nem no meio você, né, Tomé? Não, depois. Tá. Já nós estaremos vendo, irmãos, sobre a tribulação, que existem 3 teorias, que é a pré-tribulacionista, Jesus volta antes da tribulação, mid-tribulacionista, Jesus volta no meio da tribulação, ou seja, Jesus vai buscar o seu povo no meio da tribulação, ou pós-tribulacionista, que Jesus volta depois da tribulação, tá? O Tomé é pós-tribulacionista, né? E por que você é pós-tribulacionista, Tomé? Pastor, são várias passagens, mas, por exemplo, a passagem que o pastor citou de Noé e de Ló. Ali, Jesus dá o exemplo que, assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Ló, né, depois que, por exemplo, que Ló entrou na arca e Deus fechou a porta, não sobrou ninguém para contar a história, além da família de Noé. Depois que Ló saiu de Sodoma e Gomorra, a destruição caiu geral sobre todos. Ou seja, não ficou ninguém, apenas Ló e sua família. Então, assim, lá em Apocalipse fala que João vê uma multidão que está diante do trono, que ele vem da grande tribulação.
o que dá a entender que muitas pessoas morreram na grande tribulação. Tem outra passagem, por exemplo, também, Apocalipse 10 ou 11, se eu não me engano, que fala que quando o sétimo anjo estiver para tocar a sua sétima trombeta, os reinos passariam a ser do nosso Senhor. E aí chegou o tempo de dar o galardão dos profetas, dos santos, daqueles que guardaram o testemunho e dos que destroem a terra. Então, dá a ideia de que o galardão vai ser dado para todos no mesmo período. Sem contar que Jesus falou, né, para a irmã de Lázaro, que ele seria ressuscitado no último dia lá e tal. Tem várias passagens, é longo. Aí, parabéns, Tomé. É isso aí, Tomé. Estou feliz de ver as suas defesas. É isso aí, meus irmãos. Eu, particularmente, também tenho aqui... Eu não quero influenciar vocês, tá bom, meus irmãos? Mas, olha, meus irmãos, as teorias, elas existem. Então, a gente agora vai... Hoje, né, como eu disse para vocês, nós estaremos trabalhando no capítulo 54 e 55. Agora, vamos para o livro-texto. Abram vocês o livro-texto. Eu vou até compartilhar aqui com vocês esse material também do livro-texto. E vamos estar trabalhando juntos. Vamos lá. Vamos aprender juntos, tá bom? A doutrina do futuro, né? Quando e como Jesus voltará? Poderá voltar a qualquer momento? Então, vamos dar uma passeada aqui no livro-texto, tá? Vamos passear um pouco, e eu vou abrir com vocês aqui, como eu mencionei para vocês, o resumo. Eu vou seguir pelo resumo, tá bom? Deixa eu só fechar aqui. O resumo. Ó. Então, para a gente, né, mergulhar aqui no resumo do Gruden. Ó, na página 700, ou melhor, 931. Está com o seu livro aí, Beatriz? Tô não, pastor. Hã? Hoje Não eu não está. tô, não. Tá. Tomé, você está com o livro? Então, Não, a irmã Miriam, pode pegar o seu livro? 931 é a página. Estou com ele aqui, pastor. Hã? Eu já estou com ele aqui. Leia para mim, logo depois, na página 931, explicação e base bíblica, o primeiro parágrafo, por gentileza. No início da última unidade deste livro, passamos a considerar os eventos que ocorrerão no futuro. O estudo de eventos futuros é muitas vezes chamado de escatologia, segundo a palavra grega eschatos, que significa último. O estudo da escatologia, portanto, é o estudo das últimas coisas. Joia, como a gente já aprendeu, né? Agora leia para nós, irmã, porque aí ele vem falando também que na história da humanidade, pessoas que não necessariamente são crentes fazem suas avaliações sobre o futuro. Mas somente Deus tem o controle do futuro, e mais ninguém. Mais ninguém. Se há alguém ou alguma coisa que pode dizer sobre o futuro, essa pessoa é Deus e mais ninguém. E aí ele, inclusive, cita, né, por exemplo, aqui também, na página 931, que lá nos capítulos 41, 42, já falou sobre a morte, sobre o estado intermediário, sobre a glorificação, que a gente também vai voltar a trabalhar sobre isso depois, não hoje, né? E, por último, ele fala sobre isso, que a escatologia tem esse lado pessoal, que é o nosso preparo para se encontrar com Cristo, e tem o aspecto coletivo, que é o que nós estamos estudando agora como tese. E agora, irmã, o último parágrafo da página 931, a história da igreja. Então, leia para mim esse último parágrafo, vou até compartilhar também aqui com vocês o material que eu tenho digitalizado, né? Mas pode ler para nós, irmã Miriam, por gentileza? Vou ler. A história da igreja tem presenciado muitos debates, com frequências exaltados sobre questões acerca do futuro. Neste capítulo, começaremos com o aspecto da segunda vinda de Cristo, sobre os quais concorda todos os evangélicos, e depois passaremos para uma questão polêmica: se Cristo pode ou não voltar a qualquer momento. Então, no próximo capítulo, discutiremos a questão do milênio, tópico que há muito vem causando desavença entre os cristãos.
Joia. Ou seja, por que tem desavença, meus irmãos? Porque a gente não sabe, essa é a palavra, tá bom? Nós não sabemos. Ponto. É bem simples assim. Então, sobre a volta dele, agora o nosso irmão Gruden, ele vai falar aqui no A. Haverá uma volta súbita, pessoal, visível, corpórea de Cristo. Meus irmãos, como eu mencionei para vocês, né? Eu até escrevi aqui nas minhas notas que a teologia liberal que nasce em nossos arraiais protestantes, tá? Não creem na volta de Jesus de forma literal. Ou seja, eles desprezam esse fato. Eles, segundo eles, a volta de Jesus, como eu compartilhei para vocês, é algo apenas como uma figura de linguagem, como uma metáfora. Eles estão perdendo a melhor parte da festa, porque o texto bíblico, e aqui o nosso irmão Gruden, com vários versículos, vai mostrar a volta de Jesus. E aqui mostra, né, Mateus 24, 44, por exemplo, por isso, ficai atentos. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, Jesus nos deixa claro, e os apóstolos escrevendo, mostra por muitas evidências, né, como está aqui, né, textos como 1 Tessalonicenses 4,16, Mateus 24, 44, 1 João 3,2, 2 Pedro 3,10, né, mostra que essa vinda será uma vinda súbita, uma vida pessoal, visível e corpórea. Por essa razão, meus irmãos, aqui, mais uma vez, a gente entende um fato bem curioso. Qual é? O fato de uma vinda só. Deixa eu voltar aqui com vocês para o nosso material, que há pouco eu passava para vocês, que é do Laurence. Olha só. Qual que é o grande problema, irmãos, quando nós... Deixa eu mostrar aqui. Estão vendo? Mudou para vocês ou não? Não. Não? Deixa eu parar aqui. Deixa eu mudar. Qual que é o grande problema da teoria, dessa teoria aqui, ó? Opa, não. Qual que é o grande problema da volta de Jesus por várias etapas? Que a Bíblia vai mostrar o seguinte, que Jesus ele vai vir. Então, se ele virá, por que as teorias dizem que ele vem primeiro para a igreja e depois ele vem com a igreja? A Bíblia dá uma ênfase de uma volta. Então, quando nós, por exemplo, defendemos as teorias, e eu não estou aqui querendo, como eu disse para vocês, reinventar a roda, tá, meus irmãos? Mas eu estou querendo mostrar que ele vai voltar. E é isso que vocês têm que ficar tranquilo, tá bom? Quando que ele voltará, nós não sabemos, tá bom? Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Não. Não. Tá dando para entender, Diego? Tá dando para entender, meus irmãos? Pastor, estou anotando tudo que você está falando. E o bom de estar gravado é isso, né, Diego? Porque depois vocês podem voltar, assistir novamente. E na leitura do livro, a maneira que nosso irmão Gruden e os demais pastores e teólogos ensinam, por isso que nós estamos aqui no seminário ortodoxo, no seminário sério, que acredita no advento da volta. Agora, quando vai ser, aí é outra história, tá bom? Vamos voltar lá para outro texto, para outra apresentação, como nós estávamos. Vamos lá. Vamos lá, deixa eu parar aqui. Joia. Então, segundo nosso irmão, né, o Gruden, e eu também indico que vocês pensem assim, ele vai falar o que para nós? Para que nós também devemos ansiar pela volta de Cristo. Lembra que há pouco eu falei sobre o mapa, né, do nosso irmão Laurence? Como eu disse, irmãos, e repito, o material do Laurence, ele criou em nós uma expectativa
de que Jesus pode voltar a qualquer dia. Na minha opinião, a igreja moderna ela precisa restaurar esse princípio da volta de Jesus. Está preparado para se tornar aí um pregador itinerante do reino. Porque qualquer hora pode acontecer de o anticristo se levantar sobre essa terra, tá bom? A terceira parte aqui do livro, o nosso irmão Laurence, ele vai começar a falar sobre essa incógnita, né? Qual é? Nós não sabemos quando tudo isso será. Ou seja, nós não sabemos. Por isso que aqui, esse é um ponto que eu quero que vocês considerem e percebam como é sutil esse momento. Que ao mesmo tempo que sabemos que ele voltará, há um grande perigo quando a gente começa a afirmar. Vocês conheceram alguém que falou da volta de Jesus antes da virada do milênio? Vocês conheceram algum pastor que falava Jesus está voltando, e Jesus acabou não voltando, porque ele falava que antes da virada do milênio Jesus voltaria? Conheceram ou não? Sim. Diga, Beatriz, depois Idamira. Que Jesus já voltou. Não entendi. Eu já ouvi até que Jesus já voltou. Sim, os russelitas dizem que em 1914 Jesus já voltou, né? Só que a Bíblia vai falar que todos os olhos o verão. É uma visão corpórea. Então, a gente sabe que é besteira o que eles dizem. Já que não veio na data em que eles marcaram. Agora, olha só que interessante, irmãos. Os adventistas do sétimo dia, deixa eu até perguntar para vocês, não vale o Tomé responder. Os adventistas do sétimo dia recebem esse nome por causa do quê? Vamos lá, Diego. Por que eles recebem esse nome? Adventista do sétimo dia. Pastor, adventista do sétimo dia é porque eles guardam o sábado, né? O que mais? Irmã Miriam. Não sei não, pastor. Vamos lá, Beatriz. Não faço ideia. Sei não. Então, Tomé, ajuda os nossos irmãos, que eu sei que você sabe. Eu acho que é por causa do advento da volta de Cristo. Eles preveram que Cristo voltaria numa data, aí Cristo não veio, aí eles falaram que Cristo adentrou no Santo dos Santos. Exatamente. Quando o Tomé já estudou religiões comparadas, então aqui a gente não está querendo, né, dizer quem sabe mais ou menos. É óbvio que se o Tomé não lembrasse, eu ia refrescar a memória dele. Mas o nome adventista, ele vem do advento. Ou seja, que advento é esse, irmãos? O advento aonde o Senhor voltará. Percebam, a igreja adventista, ela é considerada, ela tem esse nome por causa do nome que eles deram, que seria a volta de Jesus, entendeu? E do sétimo dia, porque eles guardam o sétimo dia. A gente pensa que é adventista do sétimo dia porque ele guarda só o sétimo dia. Não, é porque eles ansiavam. A Ellen White, que é a grande profetisa deles, tanto ela quanto os outros marcaram datas. Por isso que eles sempre foram considerados uma seita. Porque eles marcaram a data de Jesus e Jesus não voltou. E hoje, graças a Deus, uma quantidade enorme de adventistas já vem que isso que o Ellen White fez, como outros líderes, foi um grande erro. Graças a Deus, e que Deus continue livrando eles desse erro. Agora, vamos lá. Vocês já conheceram algum pastor ou alguma missionária que também deu alguma data ou já deu uma pseudodata? Só fazendo um breve resumo aqui. Eu conheci, irmãos, pessoas que marcaram a data, viu? Principalmente ali por volta dos anos 90, tinham missionárias que estavam dando data, que Jesus não passaria da data tal, por exemplo, 2007, que até 2007 Jesus voltaria. Bom, já estamos quase 20 anos depois e Jesus não voltou. Percebam, qual o perigo de você datar? O texto bíblico não vai dar margem para a gente datar, tá bom? Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Então, continuando aqui, ó, todos os evangelhos concordam com os resultados finais do retorno de Cristo. Sobre isso, a gente crê, a gente não tem dúvida, né? Cristo poderia voltar a qualquer momento. Então, a gente sabe que, de fato, esses acontecimentos sempre ficaram abertos e, historicamente,
a gente sabe que podem ocorrer em qualquer momento. E assim como a gente viu no slide na aula passada, né, existem alguns sinais de que Cristo está perto, à sua volta, que é aquela questão da pregação do evangelho, a tribulação, sinais dos céus, falsos profetas. Meus irmãos, deixa eu gastar um minuto aqui. Essa questão de falsos profetas seria ou não uma evidência imensa de que Jesus está às portas? Eu acredito que a igreja sempre teve falsos profetas, mas eu diria que ultimamente parece que é um festival de falsos profetas. É verdade ou não? Sim, principalmente porque todo mundo acha que sabe interpretar a Bíblia, né? Então é um Exatamente. monte de gente interpretando, um figurado, outro é literal, e vai heresia em cima de heresia. Então, meus irmãos, esses são evidências. Agora, é claro, irmãos, e quando nós falamos de praga, quando nós falamos de terremoto, deixa eu só dar um dado aqui para vocês. Segundo os cientistas, na história da humanidade, sempre teve terremotos, tá, meus irmãos? Sempre teve. Mas nos últimos anos, ou décadas e séculos, a quantidade está aumentando, tá? Seria uma evidência ou não? O que vocês acham? Sim. Agora, olha só que curioso. O porquê tem tido mais terremotos quanto mais o tempo passa? O que vocês acham? O que vocês já ouviram falar a respeito disso? Tem uma explicação científica? Já ouviram alguma coisa a respeito disso? Vou dar só um dado para vocês. Logo depois da indústria, né? Período da industrialização no mundo, querendo ou não, com a produção de fumaça, né? Querendo ou não, isso prejudica o clima, prejudica um pouco também essa questão, né, do aquecimento da Terra, mas principalmente depois da descoberta do petróleo, meus irmãos. Depois da descoberta do petróleo, porque no momento em que eles tiram o petróleo, eles colocam água onde é petróleo, sabia? E dizem, segundo os especialistas, que quando você tira essa quantidade enorme de petróleo e há erosões. Como é muito profundo, isso leva muito tempo para que possa afetar, né? Então, segundo alguns especialistas, essa também é uma das explicações porque o planeta está sofrendo com mais terremotos. Faz sentido. E faz sentido, faz sentido. Agora, vem cá, vamos lá. Jesus, ao profetizar sobre terremotos, e terremotos ser mais evidente, né, no contexto dos finais dos tempos, tudo bem. Aí talvez alguém diga, mas o terremoto se justifica por causa do petróleo. Tá bom, mas a Bíblia mostrava isso como um dos sinais dos fins, assim como as pragas, assim como as pestes. Sempre existiu na história da humanidade, mas estatisticamente, de forma per capita, aumentou muito. Então, tem toda uma explicação, que são evidências dos sinais dos tempos, tá bom? Tá bom, meus irmãos? Agora, é claro, meus irmãos, teve quedas de meteoros no passado, tivemos problemas com vulcões. Irmão, se um terremoto afeta, se tirar, aliás, ali o petróleo, né, dessas regiões mais profundas afeta, imagina as questões com vulcões, né? Então, assim, são muitas coisas, né? Pode ver que o ser humano não respeita, né, essa questão do meio ambiente. É claro que há um exagero também muito grande sobre essa questão, tá, irmãos? Só para vocês terem uma ideia, 70% do globo terrestre, 70%, tá? São águas, tá, meus irmãos? Não sei se vocês sabem. 70% do globo terrestre é água. Nós vivemos em 30%, tá? De terra. E dentro dessa terra, que vocês têm que considerar que nem todas são habitadas, tá? Dentro desses 30% de terra,
A gente tem montanhas que não são habitadas, nós temos desertos, como o do Saara, que não são habitados. Ou seja, as partes de terra são mínimas. E essa questão também que hoje, né, hoje esse discurso do meio ambiente é um discurso muito enviesado, entendeu? Tem toda uma ideologia por trás, tá bom? É o meu posicionamento. Porque no passado também já teve era glacial sobre a Terra e não tinha indústria, tá bom? Teve era glacial, isso é cientificamente provado. E por que teve uma era glacial? Aí a gente não sabe. Então, ou seja, muita coisa a gente não sabe. Por isso que a gente não deve acreditar em tudo que as pessoas dizem, tá bom, meus irmãos? Então, só para a gente concluir aqui, né? O grande ponto que descreve, né, a vinda do Filho do Homem, a vinda do Filho do pecado e da rebelião, ou seja, o homem da iniquidade, né, como está no nosso livro, na página 937, a vinda do Filho, a vida do homem da iniquidade e da rebelião. Esse é um ponto muito curioso que eu queria que leia para nós, irmã Miriam, na página 937, no item E. Leia para nós, por favor. A vinda do homem da iniquidade e a rebelião. Paulo escreve ao Tessalonicense que Cristo não virá, a menos que o homem da iniquidade seja antes revelado, e depois o Senhor Jesus, em sua vinda, o destruirá. Esse homem da iniquidade é às vezes identificado como a besta em Apocalipse 13, e às vezes chamado de anticristo. O último é pior da série de anticristos mencionados em 1 João 2,18. Paulo escreve: Irmãos, no que diz a respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio. Joia. Então, até aí está ótimo. Então, meus irmãos, tudo bem até aí? Tranquilo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Então, vamos fechar aqui nossa gravação para a gente ir para o último bloco? Sim. Podemos? Alguma pergunta, Diego, Beatriz, Tomé, irmã Miriam? Eu fiquei com essa parte aí, mas eu mando depois no grupo do pastor da parte do meio ambiente, por conta do Gênesis, que fala pra gente guardar a terra. Então quer dizer que no final dos tempos a terra vai se extinguir de qualquer jeito, assim, se deteriorar? Faz de novo a pergunta, que o seu áudio está bem baixinho. Pode falar. A minha dúvida nessa questão, né, do final dos tempos, dos terremotos e tudo mais. Quer dizer, então, que a terra está fadada a se deteriorar, tipo assim, tudo ir de mal a pior, em questão do meio ambiente e tudo. Então, quer dizer, a gente não vai conseguir recuperar a terra. Então, é assim, Beatriz. Deixa eu até dar um preâmbulo para você. Olha que interessante, né? Nós, como filhos de Deus, não somos chamados a expandir o governo de Deus na Terra? Não é isso? Sim. Pode ver. O milagre da conversão em nós não transforma o nosso corpo também? Atinge o nosso espírito, atinge a nossa alma e atinge o nosso corpo, não é assim? Pode ver que o pecado nos desfigura e o pecado nos aniquila. E muitas vezes, inclusive, nos destrói mais rápido, não é? No momento em que eu me converto, pode ver que nós, como filhos de Deus, somos mais longevos. Porque, irmãos, nós não temos vício. Ou, pelo menos, lutamos contra qualquer tipo de vício. Se, de repente, nós, nas coisas mais básicas, começamos a notar que estamos ficando dependentes, há uma consciência maior em nós de zelar do templo do Espírito Santo que somos nós. Logo, quando eu me converto, eu cuido de mim. Quando o meu lar se converte, nós desfrutamos de uma nova perspectiva. Assim,
como filhos de Deus, a conversão, ela melhora a nossa vida e melhora o nosso habitat. Logo, com a conversão de várias famílias, a gente vai expandindo os valores de Deus e aquilo que havia de errado, a gente vai eliminando e a gente vai melhorando. De outra forma, poderíamos dizer que por nosso intermédio, pela graça de Deus, nós vamos curando a sociedade, não é assim? Então, Beatriz, todo o processo de Deus com o planeta é um processo onde aquilo que Deus deu para o homem de governar a Terra e de reinar, o homem continua a exercitar. Podem ver que mesmo no pecado, nós, como seres humanos, dominamos sobre a Terra e nós subjugamos as coisas e os animais, não é assim? Pode ver. Só que nós, seres humanos, ainda em pecado, muitas vezes, não enxergamos com esses mesmos... O ser humano que vive no pecado, ele não consegue enxergar que nem nós cristãos. Por exemplo, irmãos, prosperar é uma bênção, ganhar dinheiro é uma bênção, mas fazer isso e gerar destruição num vizinho, gerar destruição em outro povo, nós cristãos lutamos contra isso. Pode ver, nós, com relação à guerra, nós não somos favoráveis à guerra. Quando chegarmos na matéria de ética, a gente vai trabalhar esses pontos com bastante detalhes. Nós só entendemos a guerra quando o nosso país está sendo atacado. Mas ser um país que conquista o oponente simplesmente para se apropriar deles e saqueá-los, essa não é uma visão cristã, entendeu, Beatriz? Então, o que acontece? O papel da igreja e o papel do cristianismo na Terra é construir nessa terra o jardim de Deus, por meio do evangelho. Aonde a gente chega, a gente constrói um jardim. Aonde a gente chega, a gente restaura. Aonde a gente chega, a gente cura as pessoas, tentando levar o evangelho, em primeiro lugar, porque é a resposta para todo mundo, mas assim como ele nos curou, a gente tenta curar os outros. Agora, biblicamente falando, essa sociedade que vive no pecado, ao invés de ela dar ouvido para o evangelho e ir melhorando, Beatriz, é aí onde entra o oposto. Porque a gente vai vendo que os dias do Apocalipse, o ser humano está de mal a pior. Vamos pôr aqui uma linha, sabe? Pode ver que nos dias do Apocalipse, vamos pegar o exemplo lá das duas testemunhas que nós lemos na primeira aula. A terra vai fazer uma festa por causa que mataram as duas testemunhas. Ora, o que essas duas testemunhas estavam fazendo? Só estavam pregando o evangelho, Beatriz. Entendeu? Ou seja, nós vemos que o ser humano, quanto mais ele vai se tornando uma pessoa que foge da Bíblia, foge dos valores de Deus, eles vão descendo num caminho mais torto, até um abismo, né? Pode ver. Então, por isso que Deus virá julgar as nações, entendeu? Então, aqui entra um papel bem curioso. Eu poderia dizer que a igreja está aqui, Beatriz. Ó. A igreja está aqui, ó, ela está construindo o paraíso, está entendendo? E enquanto a sociedade caída está aqui. A sociedade caída, eles não estão preocupados em paraíso, eles querem ir para o fogo do inferno, eles estão no pecado, no erro, e aí é onde entra o juízo de Deus, entendeu? E aqui, por isso que vem um período que são os 7 anos, é o período de castigo, né? É o que nós entendemos. Então, pastor, o que a gente... olha que paradoxo. Se o mundo está indo para o castigo, por que a gente tem que pregar o evangelho? Ora, a gente prega o evangelho porque esse evangelho nos transformou. E quem der ouvido ao evangelho vai ser transformado. Quem realmente aceitar o evangelho vai ser salvo. E quem não aceitar o evangelho, quem não aceitar o evangelho vai ser condenado. Entendeu, Beatriz? Então, por essa razão, que a ira de Deus ela é derramada sobre a terra. Mas perceba, Beatriz, aqui é por isso que a Bíblia fala que esse período é um período de castigo, entendeu? Essa é uma leitura que a gente faz do Apocalipse. Então, é como se Deus estivesse literalmente sentenciando todo o planeta por causa que eles escolheram seguir o pecado e principalmente o anticristo. Entendeu, filho? Entendeu, irmãos?
E quando a gente olha para o panorama, vamos lá, meus irmãos, só para a gente fechar esse bloco, para a gente ir para o último. Quando a gente olha o que aconteceu com o Charles Kirk, lá nos Estados Unidos, irmãos, esqueçam, eu não posso desejar a morte de ninguém, meus irmãos. Eu sou contra o que o grupo terrorista Hamas, Hezbollah fizeram com Israel, mas eu não posso desejar a morte deles. Eu não posso simplesmente falar, tem que matar todo terrorista. Qual é a nossa mensagem? Nossa mensagem é pregar o evangelho para que o terrorista seja salvo e não desejar a morte. Agora, entendemos, sim, quando um país que foi atacado por terroristas, eles tentam eliminar os terroristas, claro que entendemos. Basta se colocar no lugar deles. Agora, desejar a morte de ninguém, e aqui por que eu estou colocando Charlie Kirk? Irmãos, eu estou escandalizado de ver pessoas, jornalistas, estudiosos, professores de universidade, desejar a morte de pessoas, irmãos. Que mundo é esse? A gente já está vivendo o juízo de Deus na nossa terra, entendeu? Essas pessoas, elas serão sentenciadas por Deus em algum momento. Agora, enquanto isso não chega, vamos pregar o evangelho. Entendeu, Beatriz? Entendeu? Não sei se deu para esclarecer. Deu, Fia? Esclareceu. É? Se a gente entrar numa neura, Fia, tá indo tudo pro buraco, não vamos pregar, não, aí a gente para de pregar. É ou não é, irmãos? É por isso que a gente está aqui, se preparando para aquele grande dia e para quem o Senhor preparou para que a gente possa ser sal e luz. No demais, vamos lançar a divina semente, porque é essa divina semente, que é a pregação do Evangelho, que transforma vidas. É o que eu creio. Eu fui um dia transformado, vocês. Então vamos crer que Deus vai salvar muitas vidas por meio da pregação do Evangelho, tá bom? Mesmo em dias tumultuados ou de tribulação. Vou parar aqui a gravação e a gente vai para mais uns minutinhos finais, tá bom?